Povo de Deus, bom dia. Bom dia. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Podem sentar. Glória a Deus. Tá sentadinho direito na cadeira aí, direitinho? Tá firme? Eu vou fazer uma oração pelas crianças, uma unção e uma oração. Depois vou liberá-las para a escolinha. Inclusive, a criança que quiser ficar para o culto, ela pode ficar no culto de hoje. Igual domingo passado, que foi uma mensagem que valeu muito a pena também para adolescente, a de hoje não fala para adolescente não. Mas eu vou trazer uma palavra de muito peso para você hoje. Você sabe que a Bíblia, né? Ela é um conjunto de livros. Você sabe quantos livros formam a Bíblia evangélica? Alguém sabe? Quantos livros tem dentro dela? Mateus é um, Marcos é outro. Quantos livros tem da Bíblia? 66 livros. Toda a Bíblia, ela é inspirada pelo próprio Deus. Só que você sabia que dos 66 livros, tem um deles que é tão impactante, é tão forte, que apenas um deles, a própria Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que ouve, aprende, guarda as palavras deste livro. Se refere a um desses 66. Alguém sabe qual é esse livro que todo é inspirado, mas esse é o único que está destacado sobre os outros 65. Alguém sabe qual é o livro? O livro de Apocalipse. Somente no livro de Apocalipse é que vem esse destaque. Então toda a Bíblia é extraordinária, mas o livro de Apocalipse, ele tem esse peso a mais do que todos os outros livros. Amém? Amém, igreja? Amém. E hoje eu vou trazer para você uma palavra sobre o Apocalipse. Sobre o fim dos tempos. Uma palavra que eu posso afirmar que a maioria, se não todos, mas pelo menos a maioria, nunca ouviu. O livro de Apocalipse é um livro muito difícil de ser pregado, porque também exige muito de ser entendido, né? Porque para entender o Apocalipse, tem que entender a Bíblia inteira, tem que entender a história, porque ele usa a história também, então tem que estudar a história, tem que entender textos originais para poder entender realmente o Apocalipse. Não adianta ler só no português, vai ter que pegar lá no grego, lá no hebraico, o contexto histórico, a época. Então ele dá um trabalhão para ser entendido, fora que não dá para entender só com a mente humana, né? Exige muito, então é um livro muito difícil de ser pregado. Eu comecei a pregar em 2013, foi quando eu comecei a me tornar também um pregador da palavra de Deus, em 2013. E a única vez que eu preguei, não só preguei, mas fiz um estudo e detalhado de Apocalipse, eu até peguei aqui no minha anotação, foi em julho de 2021. Eu comecei a pregar em 2013. Só preguei Apocalipse em julho de 2021. Eu comecei a pregar em julho, aos domingos, e acabei de pregar em novembro. Foram 13 pregações. Do Apocalipse 1 até o último capítulo, do primeiro capítulo até o último. Detalhadamente, parte por parte. Na época eu comprei cursos, livros, e li Bíblia, e mais livros, e mais curso. Para poder conseguir formar cada pregação. Mas aí, recentemente eu terminei, né, de estudar o livro de Daniel. Daniel, do 1 até o 6, ele é histórico. Do 7 até o 12, ele é profético. Assim como o Apocalipse é o livro do fim dos tempos para a igreja, Daniel é o livro do fim dos tempos para Israel. O Apocalipse da igreja chama-se Daniel para Israel. Para Israel, o livro do Apocalipse
É o livro de Daniel. Daniel não fala sobre nós, ele fala sobre o fim dos tempos de Israel. E como no livro de Daniel, ali ele cita datas e dá nome, você consegue saber as coisas quando acontecem. O Apocalipse, ele não dá nome, ele não dá datas, ele é totalmente simbólico. Então um interpreta essa besta aqui que saiu do mar, já esse outro aqui deve ser isso, é assim que a gente interpreta. Mas Daniel não. Daniel, ele dá o nome da nação, ele dá o nome dos negócios, ele dá as datas que vai acontecer. Por isso, quando se estuda sobre o fim dos tempos, para poder saber quando realmente vai acontecer, não é olhar para guerras. Guerra sempre teve. Ah, Jesus falou, mas sempre teve guerra. Não é olhar para as coisas que estão acontecendo. Não adianta que ali você não consegue saber quando está para acontecer, porque ali também sempre aconteceu. Ontem, né, foi um caos pela primeira vez, acho que nunca aconteceu no Brasil, um tornado. Ontem aconteceu no Paraná. 90% da cidade foi destruída. 90% da cidade, mais ou menos, foi destruída. Foi um caos. Chegou a fazer aqui o vento. Uma ventania nunca vista, né? E aí a gente vê aquilo ali, é o fim do mundo. Não, é um caos no Paraná, não é nem no planeta, não é nem no Brasil. Pegou um pedacinho lá do estado, mas não tem nada a ver com aquele fim do mundo. É só um sinal que a natureza está sendo prejudicada pelo homem, é só isso. Agora, o que realmente dão sinais que o fim está chegando é quando você olha para o que acontece em Israel. Porque as profecias que Deus deu para lá, ele deu data. Tanto que, se você estudar escatologia, né, que é o estudo do fim dos tempos, todo mundo fala que o relógio profético de Deus é Israel. Quer saber o que tempo a humanidade está, mais ou menos quando está para acontecer o arrebatamento, a volta de Cristo, o anticristo, o reino milenar, tem que olhar para Israel, porque as profecias de Daniel dadas para Israel, ele deu data. Amém, igreja? Então é extraordinário. E ontem, Deus me acordou 4 horas da manhã. Pode dizer que foi Deus, porque eu não acordo 4 horas da manhã. Quando eu deito na cama, eu entro em coma ou eu morro. E ressuscito de manhã. Sabe que dormir é entrar em coma induzido, né? Quando eu vi isso, eu falei, por isso que eu durmo desse jeito. Pode tirar a cama de mim que eu continuo dormindo, no chão sem perceber. Parece que eu dormi, eu morria e ressuscitei de manhã. Que eu só pisquei já aí de manhã. Então, para eu acordar às 4 do nada, é porque realmente foi Deus. E estava esse caos, né? Aí eu acordei às 4, aí fui terminar o livro de Daniel, faltava 2 capítulos, li os 2 capítulos, pesquisei, aí foi vendo aquele vento forte, daqui a pouco eu liguei rapidinho a internet, aí fiquei sabendo o que estava acontecendo, e Deus até me deu uma inspiração de fazer uma oração, né, que eu não vou entrar em detalhe, não, isso aqui é pessoal meu com Deus, mas só essa partezinha, que essa tempestade, no meu entendimento, pela palavra que eu recebi de Deus ontem, ela não foi da natureza, ela foi diabólica. Deus me deu uma palavra de Daniel, capítulo 10, último versículo, o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. 2 principados com poder para destruir. Sobre a natureza também. E na hora me levou a orar. Eu fiquei como eu tenho que orar para repreender esse príncipe junto. Deus deve ter usado um monte de gente no Brasil para fazer isso. Essa tempestade não foi natural, essa tempestade foi demônio. No meu entendimento foi assim. Por isso que ele me acordou essa hora e me deu essa palavra para ler na hora. Mas enfim, eu não vou entrar em detalhe não. Então hoje eu vou trazer para você um estudo que eu vou terminar ele no famoso arrebatamento. O estudo termina quando começa a palavra arrebatamento, eu acabo. Amém, pessoal? Prepara o papel, prepara a caneta, prepara para anotar. Pena que eu esqueci o notebook, porque tem um monte de livro que vai ter que citar para poder completar e não tem como ler tudo hoje. Não vou dar tão detalhado como eu dei em 2021. Eu até posso mais tarde fazer isso, mas porque para dar detalhado não tem como trazer tudo hoje, porque eu juntei 2 mensagens minhas. Eu estudei o Daniel, anotei, peguei os textos que eu preguei no passado, juntei 2 em uma. Então não vai dar para dar tão detalhado, mas vai dar para trazer para você hoje. Diga a glória a Deus. Quem gostaria de ouvir sobre o fim dos tempos? Quem tem medo de ouvir sobre o fim dos tempos? Alguém tem medo? Porque o fim dos tempos a coisa é feia.
É feia e linda ao mesmo tempo. Linda para quem subir, maravilhoso. Para quem não subir e ficar na terra, a coisa, acho que nem feio, é pior do que feio. É absolutamente terrível. E sabe, vou te falar da Bíblia, tá? A própria Bíblia fala, vai ser terrível. E pior ainda para quem estava na igreja e não foi salvo, não foi arrebatado. O maior sofrimento vai ser dos evangélicos, católicos, aqueles que estavam até na igreja, ouviram a palavra, mas nunca tomaram posição de verdade diante de Deus. Está na Bíblia escrito isso. Pedro ainda fala assim, era melhor nem conhecer a verdade que conhecer e abandonar. Então, para quem está na igreja, o peso de julgamento sobre nós é muito maior. Para o pastor ainda é maior. Tiago 3,1 fala isso. Para aquele que é mestre, pega a palavra. Então, é maravilhoso. Para quem? Para quem foi arrebatado. Para quem só está visitando a igreja, está brincando de ser crente, está vindo de vez em quando, tá mais ou menos, e aquela vida mais ou menos com Deus, e acabar não sendo arrebatado, para tu vai ser pior do que para o traficante. Vai ser pior do que para o macumbeiro, pior do que para o espírita, pior do que para um ateu, pior do que para qualquer raça de pessoa da terra aí. Para o crente que não foi arrebatado, vai ser pior. Porque era um crente falso, infelizmente. Mas graças a Deus, aqui não tem isso. Amém, pessoal? Amém. Aqui todo mundo é de... Pergunta para o seu vizinho assim, será? Aqui todo mundo é de Deus. Amém, igreja? Deixa eu chamar as crianças, vem cá, crianças, que eu vou te ungir. Vem as crianças aqui que eu vou ungir e vou orar as crianças rapidamente. A criança que quiser ir para a escolinha está com a benção. A que quiser ficar para ouvir sobre o fim dos tempos, também pode ficar, não tem problema. Só não pode ficar sem dormir de noite. Perdeu o sono à noite por causa do Apocalipse. Então aí todas. Glória a Deus. Primeiro eu vou dizer as crianças, depois as tias. Em nome de Jesus. Agora as tias. Eu também, tá? Já está aqui. Era a tia também, quando não tinha, né? Vamos fazer uma oração? Faltou alguém? Você também aqui, ó. Alguns estão na transição, né? De escolinha para jovens. Vamos fazer uma oração. Chama para cá para a gente abençoar as crianças. Todo domingo de Santa Ceia, uma vez no mês. Todo domingo de Santa Ceia, uma vez no mês, a gente faz essa unção e essa oração. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho apresentar junto com toda a tua igreja o ministério infantil daqui da nossa igreja. Todas as crianças que foram ungidas aqui nesse lugar. Alguns que estão nesse meio termo de saindo da escolinha e indo para o teens ou o grupo jovem também. Que essa unção não seja apenas um azeite natural sobre a cabeça das tias e das crianças, mas que um poder e uma virtude espiritual da parte do Senhor, para quebrar julgos e cadeias espirituais malignas e para inclinar o interior de cada uma delas para o caminho da justiça, para o caminho da verdade, com um coração voltado para as coisas do alto. Mova que o interior de cada uma seja circuncidado pelo Senhor, que a alma venha a ser desimpedida e que todas as crianças sirvam ao Senhor com inteireza de coração todos os dias da sua vida. Dê a elas uma mente firme para nunca ser manipulado pelo sistema deste mundo. E às tias, que o Senhor dê sabedoria e toda a capacidade para trazer o alimento e a revelação da tua palavra, que vai alimentar e sustentar esse ministério cada vez mais. Nós abençoamos o ministério infantil em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Estão liberados, fiquem à vontade. Tá gravando aí também? Tá gravando já, né? Pessoal de casa, prepara aí o papel e caneta. Primeiramente, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 9. Eu quero começar com você lendo Daniel, capítulo 9. Alguns textos eu só vou citar
tá? Não vou abrir para ler, porque demora. Outros, se você quiser, eu sozinho abro e leio para você. Não precisa demorar para abrir. Você só anota, ouve, que eu vou abrir e vou ler. Outros, quem for rápido no gatilho aí, você pode abrir junto comigo também. Mas esse aqui não, esse aqui todo mundo vai ler junto. Daniel, capítulo 9. Inclusive eu li, foi na King James, né? Vou ver como é que está na tradução comum também, que é a tradução da maioria. Daniel, livro do Antigo Testamento. Qual é o tema da pregação de hoje? Anota aí. São duas coisas. Primeira, as 70 semanas de Daniel. Esse é o tema, porque na verdade é isso que está escrito mesmo na Bíblia. As 70 semanas de Daniel. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? As 70 semanas de Daniel? Não? E a segunda parte da mensagem ainda. E o tempo da igreja na terra. Essa é a pregação de hoje, esse é o tema. As 70 semanas de Daniel e o tempo da igreja na terra. Você sabia que a igreja, ela tem um tempo na terra? Ela tem um início e ela tem um fim aqui na terra. E o fim da igreja não é o fim do mundo não, é só o fim da igreja na terra. Que é quando ela for tirada da terra. Mas o mundo vai continuar. Então a gente vai ver sobre isso. Sobre essas 70 semanas de Daniel e sobre o tempo da igreja na terra. Jesus e Paulo falam tempo dos gentios. É profético, o tempo da igreja. Daniel capítulo 9, versículo 20. Eu vou ler explicando, hein? Não é difícil de entender, não. Daniel 9, 20 vai dizer assim, ó. Capítulo 9, versículo 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, o meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão, o anjo Gabriel, que eu tinha visto também na minha visão ao princípio, uma outra visão que já comentou aqui, ele veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo. E disse: Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. Eu vim para te revelar sobre essa visão que você teve. No princípio, 23, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, para te revelar, porque tu és um homem muito amado. Toma, pois, bem o sentido na palavra e entenda a visão. Então, a partir de agora, do 24 em diante, o anjo vai estar trazendo a revelação de uma visão que Daniel teve. Então aqui tudo já está revelado já, ó. Revelado, mas ainda algumas coisas encobertas, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu... Aí uma pergunta é, quem era o povo de Daniel? Israel. Então ele está falando, Deus determinou 70 semanas para Israel. Não se refere à igreja isso aqui. Se refere a Israel. 70 semanas. A palavra semanas aqui é a palavra shabuá, que pode ser semanas de dias ou semanas de anos. Tanto faz. Desde Gênesis, essa palavra se repete. Algumas vezes aquela palavra semana foram 7 dias, outras vezes aquela palavra semana foi 7 anos. Nesse caso aqui, 70 semanas são 70 semanas de anos. Então, quem é bom de matemática? 70 vezes 7. Quanto que dá? 490 anos. É o total que ele está falando aqui. Então, foi determinado 490 anos sobre Israel. O que foi determinado? E sobre a sua santa
cidade. Qual é o nome da santa cidade? Rio de Janeiro? Vamos falar pela fé, né? Rio de Janeiro, a cidade santa. Mas aqui é outra, aqui é a cidade de Israel. Qual é o nome da cidade? Jerusalém. Então ele está falando que foi determinado 490 anos algo sobre Israel e sobre Jerusalém. Para quê? O que vai acontecer com Israel e com Jerusalém? Para extinguir a transgressão, acabar com a transgressão. Não vai ter mais ninguém pecando lá. Opa! Então não se cumpriu ainda. Já eu explico. Também dar fim aos pecados. Expiar a iniquidade e trazer a justiça, o quê? Eterna essa justiça sobre Israel e Jerusalém, para governar o mundo inteiro. E selar a visão e a profecia e também ungir o santo dos, que é como se fosse o altar, né? O lugar santo é a parte que você está. Aqui o altar, do altar para trás, é a parte, o lugar santo dos santos. Saiba e entenda, olha agora, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Daniel estava onde? Ele estava em Israel, Daniel? Não. Aqui eu nem lembro. Deixa eu ver, foi Dário, estava no povo Medo, não estava nem mais na Babilônia. Ele estava debaixo do domínio do território Medo. A visão dele foi no capítulo 9. A Babilônia acho que até o capítulo 6 só. Aí depois começam os Medos, daqui a pouco vem os persas. Então Daniel, a história, né? Daniel com todo o seu povo, lá atrás, por Nabucodonosor, Babilônia, foi sitiado, tomado e todo mundo levado. Então agora ele fala sobre uma ordem que o povo vai voltar para a terra. Como começa a contagem? Ele fala dos 490 anos, e ele fala que essa contagem, ela começa quando? Deixa eu ler de novo aqui esse pedacinho. O 25 de novo. Quando começa a contagem? Saiba e entenda. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, a contagem desses 490 anos começa quando o povo que está fora da terra for dada a ordem para eles voltarem. O povo vai ser liberado para voltar para a terra deles lá de Judá, reconstruir Judá e Jerusalém. A partir de que o rei Ciro deu a ordem para voltar, ali começa a ser contado as 70 semanas, os 490 anos. Até aqui entendeu? Vamos continuar. Então, para restaurar e edificar Jerusalém, até ao Messias. Então ele já deu até a data de quando Jesus viria. Como é que o judeu não consegue enxergar isso? Ele contou, ele deu a data escrita, número, quando Jesus ia vir, até a chegada do Messias, né? O príncipe. Então, quanto tempo vai passar? 7 semanas, e depois mais 62 semanas. Então, 7 semanas de anos são 49 anos. Uma semana, 7 dias. 7 vezes 7, 49. E depois ele fala 49 anos, mais 62 semanas, mais 434 anos. Aí ele fala, até Jesus chegar. Ele deu a data. Vamos continuar que eu já explico melhor. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois de passada essas 62 semanas, ou seja, já passou as 7, já passou as 62, o que vai acontecer? Será tirado o Messias. E não será mais, ou seja, não vai contar mais na terra, ele vai ser morto. Ele falou que desde a data que Ciro falar, volta para reconstruir, até Jesus na cruz, ele falou, daquela até lá, são 69 semanas de anos. Ele deu até a data de quando Jesus vai parar na cruz. Aí, eu tenho anotado, mas está muito grande. O meu estudo aqui está gigantesco, né? Não no bloco, mas nas minhas anotações, deixa eu comecei Daniel.
Aqui tem anotado, eu só não lembro de cabeça, não trouxe para cá hoje. A data que Ciro liberou o povo com a data do ano 27, que foi a morte de Jesus. Aí você soma 62 vezes 7, de Ciro até Jesus na cruz, dá exatamente o ano que Daniel falou que ele seria morto. Ó, para deixar bem claro para você, histórico. Pode procurar um ateu formado em história ou arqueologia nessa área, que ele vai falar que foi exatamente isso que aconteceu. Não precisa ser de Jesus, não. A história prova. Eu já assisti aulas, né, em podcasts dos caras dando história, Platão, não sei o quê, que quando falava de Daniel, ele falava assim, Daniel é um caso à parte. Porque ele falava de profecias, e dava dando data e nome, e dava data e nome, que aconteceu 300, 400 anos depois. Aí ele fala, uma coisa é falar do Platão, que era inteligente, do Sócrates, não sei o quê, os caras eram crânio, é maravilhoso. Mas quando fala do Daniel, não tem explicação, gente que nem quer Deus, como ele conseguiu aquilo ali. Porque ele deu o nome do rei da terra dos Medos persas, da Grécia. Sabia que Daniel falou de Alexandre o Grande? Esse é mais famoso. Ele deu o nome, ele não falou o nome, Alexandre o Grande. Ele falou o reino. Até Grécia ele falou. Ele teve o sonho e o anjo falou, esse chifre pequeno é a Grécia. Falou que ele morreria cedo, o Alexandre o Grande, morreu com 33 anos, se eu não me engano. Falou que quando ele morresse, a Grécia, o reino ia ser dividido em 4, ele morreu, os 4 generais tomaram posse, ficaram pela terra, não ficou para o filho, foi dividido entre 4. Exatamente, então é incrível. O Daniel é das profecias assim, mais incríveis porque ele explicou, o anjo trouxe a revelação, aí tá dado o nome das coisas que aconteciam. Se fosse só o sonho, cada um interpreta, mas como tinha o sonho, a visão, e o anjo deu o nome, porque ele orou pedindo revelação, o anjo falou, esse aqui é os Medos, esse é a Pérsia, esse é a Grécia, esse é Roma, esse, né, eu vou falar assim, é o anticristo. Esse não falou isso, anticristo, é uma linguagem nossa. Como ele deu os nomes, ficou assim absurda aquela profecia. Amém, pessoal? Amém? Mas enfim, deixa eu ler tudo, vou te explicar. Até a morte, né? Qual é o versículo que eu estou? 26. 26, né? Mas eu não li tudo, né? Vou ler de novo. Deixa eu ler o 25 de novo, 25. Ah não, tô fora da página, por isso que eu virou aqui a folha. Isso, 26, ó. E depois de passada essas 62 semanas, mais as 7, 69 no total, será tirado o Messias, será morto. E ele não será mais, não vai se encontrar mais na terra. Olha agora, e o povo do príncipe, que há de vir, observa que esse príncipe aqui agora está com P minúsculo. No versículo 25, ele botou príncipe com P maiúsculo e falou que era o Messias. Agora ele fala de um outro príncipe. Opa! Quem se acha que é esse outro príncipe agora? O anticristo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O próprio Jesus revelou isso, né? Quando ele foi rejeitado em Jerusalém, ele profetizou a destruição de Jerusalém. Daniel já tinha falado também. Destruirá a cidade e santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim, até acabar tudo, haverá guerras e estão determinadas o quê? Assolações. Para quê? Deixa eu explicar para você o seguinte. Esse está acompanhando o raciocínio. Daniel teve uma visão, ele orou para Deus trazer uma revelação do que era aquilo ali. O anjo chega e responde, ó, a visão é essa. 70 semanas de anos foram determinados sobre Israel, Jerusalém. Nas primeiras 69, que é desde a ordem para voltar para a terra e reconstruí-la, como ele acabou de falar, até a morte do Messias, é 69 semanas de anos. O total são quantas? 70. Aqui só vimos até a 69, até a morte do Cristo. Bateu certinho. E é interessante que ele está profetizando que vai ser reconstruída e também já revelou, vai ser de novo destruída. Acabamos de ler esse pedacinho agora.
Só que ele falou o seguinte: vai ser destruída não pelo príncipe com P minúsculo, mas pelo povo dele. Aí agora é história. No ano 70, qual foi a nação que destruiu Jerusalém? Alguém lembra? Estamos em 2025, foi o ano 70 que eu estou falando. Alguém sabe da história? Vou dar uma dica, hein? Capital da Itália? Roma. Os romanos que dominavam na época, que é o quarto império que Daniel fala da visão. Babilônia, Medo-Persas, são dois que ele cita, Grécia e Roma. Então ele falou o seguinte: o povo do príncipe vai destruir vocês. O príncipe é o anticristo. O povo dele é quem? Roma, que destruiu. Já aconteceu. Foi o imperador Nero que destruiu Jerusalém. Tacou fogo em tudo. Matou grávida, arrancou o bebê da mulher viva ainda da barriga. Fez atrocidades lá com Jerusalém. Nessa época do ano 70, foi quando Jerusalém foi destruída. Aí se espalhou. Houve esse espalhamento do judeu sobre o mundo. Eles só voltaram agora, conforme Jesus profetizou. Em 1948, a ONU deu um pedacinho de deserto para eles voltarem. Agora, do ano 70 até 1948. E Jesus falou, quando eles voltarem, essa é a última geração. Porque vai voltar o tempo deles de novo. Esse tempo eles ficaram perdidos. Daqui a pouco eu dou detalhes sobre isso. Estou adiantando e voltando. Então, no ano 70... Jerusalém foi destruída. E aqui Daniel falou que não era pelo príncipe, mas pelo povo de onde ele viria. E como já aconteceu, sabemos que foi Roma que fez isso, então o anticristo vem de lá. Só que Roma era como se fosse a Europa hoje, porque ela dominava tudo, esse império romano. Então, tradução: o anticristo não vem do Brasil, não vem da Argentina, esquece o Lula, não é ele. Esquece o doido do Milei lá da Argentina, que é um bom presidente, mas é meio doidinho. Também não é ele. Não tem como ser, porque está escrito que o que viria, ele tem que ser de lá. O povo ele vai vir da Europa. O anticristo vem da Europa. Inclusive, o falso profeta também é de lá. Todo mundo querendo ir para a Europa, né? Vem de lá eles. Está aqui escrito, já acabou de falar, como já aconteceu. Sabemos que é Roma, como Roma era praticamente quase toda que a Europa da época, é de lá que vai vir. É de lá também que veio já, né? Figuras do anticristo. Não era ele, mas era a figura dele. Por exemplo, Hitler. E outros mais, né? Mussolini e outros malucos aí que também tiveram. Vieram de lá, são figuras, já é Deus dando sinal sobre como vai ser esse cara maligno e de onde ele vai vir, para o povo estar atento, é Deus dando sinais claros para poder saber, amém? Por isso que Daniel é incrível, porque ele dá nome, ele fala de onde é, o anjo revelou, é de lá que vai vir, por isso que fica incrível as profecias dele, porque aqui não tem como interpretar diferente, ele já disse de onde vai ser, amém, pessoal? Quem está entendendo? Então, Jerusalém ia ser destruída depois que o Messias fosse morto, está na ordem aqui, ele vai ser cortado. Aí depois Jerusalém seria destruída pelo povo do príncipe. Quem destruiu foi Roma no ano 70. Nero era o imperador da época. Então, se é o povo de onde vai vir o anticristo, já entendemos que o anticristo ele vem da Europa. Provavelmente ele vai ser o maior líder político do planeta. Talvez ele vai governar a ONU. Alguns entendem que ele vai ser o líder da ONU futuramente. Algo assim do tipo, para governar tudo. Mas é de lá que vem, tá? Continuando, a profecia dada aqui por Daniel. Aí o 27. Esse príncipe, ele firmará um quê? A palavra concerto com C, aqui no certo, né? Esse segundo C, certo, aqui C, significa o quê? Aliança, pacto. Concerto com S, né? Esse certo com S é consertar, é reparar algo que está estragado. Concerto com C é aliança, é pacto. Então ele fala o seguinte: esse príncipe, quando ele chegar, ele vai fazer uma aliança com muitos, com a população, com os líderes mundiais. Essa aliança, ela vai durar quanto tempo?
Opa, então a semana 70 é quando o anticristo aparece. Até a 69 ele não aparece. Na 69 quem aparece é Jesus. E quando ela se completa ele é morto, igual está escrito. Aí diz que na semana 70 é quando o anticristo ele vai aparecer. E quando ele aparecer, ele vai criar uma aliança com os líderes mundiais. Ele vai ser o cabeça, o maior, formando liderança para governar o mundo. Aí Apocalipse tem que juntar para poder entender melhor aqui, quando ele fala sobre isso também. Amém, igreja? Quem está entendendo até aqui? Então, o anticristo só aparece na semana 70 para fazer uma aliança. Uma semana, aqui que ele está falando, são quantos anos mesmo? Quantos anos? Uma semana é quantos anos? Hã? Vou voltar tudo de novo, vocês não entenderam ainda não. 7 anos. Então ele vai fazer uma aliança que vai durar quanto tempo? 7 anos. Opa, olha só, quem entende Apocalipse? 7 anos que o anticristo vai estar na frente governando, lá em Apocalipse chama de que tempo é esse? O tempo da grande tribulação, lá em Apocalipse. O tempo da grande tribulação, quem governa o mundo é o anticristo. Aí ele vai falar mais, igualzinho Apocalipse, ó. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, na semana 70, e na metade da semana, se são 3 anos e meio, então são 7 anos, então quando tiver com 3 anos e meio, que essa aliança foi criada de paz entre Israel, Hamas, Hezbollah, os palestinos fanáticos, muçulmanos, melhor dizendo, não é palestino não, os muçulmanos, palestino não tem a ver com a história, são pessoas boas também. Os fanáticos muçulmanos, nem tão muçulmano, aquele que é fanático só. Ele vai fazer um acordo de paz entre Israel, judeus e muçulmanos. E vai permitir a construção do terceiro templo. Primeiro foi Salomão, segundo foi na época de Jesus, que foi destruído, depois que Jesus morreu, e agora é o terceiro. Ele vai conseguir fazer isso. O Trump, ele está quase conseguindo. Só que ele não consegue, ele também não consegue. Ele não tem como ser ele também não. Porque o anticristo, ele se exalta acima de Deus e dos deuses. O Trump, ele aceita a oração, ele declara Jesus, então não tem como ser ele mais. Mas vai conseguir fazer o que nem o Trump fez. Mas está chegando perto, tá ou não está? Há anos atrás, falar de acordo, é impossível ter esse acordo. Está começando a conseguir. Está começando a conseguir. Para reconstruir o templo. Todos, sem exceção, todo o material para a construção do templo, igual Deus falou lá para Moisés como seria, está preparado e guardado, só esperando a liberação para construir. Já preparado tudo, a roupa do sacerdote, com as pedras de diamante, aquele colete, tudo preparado. O candelabro, tudo preparado. Do jeito que Moisés falou lá, Deus falou para Moisés, está tudo comprado e guardado e preparado. Quando falar pode construir, começa a construção. Só que você vai poder construir quando esse príncipe aqui aparecer, fizer um acordo global e ele vai dar essa ordem de paz. Ué, por isso que ele é representado pelo cavaleiro do cavalo branco. Só que é uma falsa paz. Depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança que ele criou com os líderes mundiais. Ele vai quebrar. O que vai acontecer? Aí ele fará cessar o sacrifício. Então o templo já foi construído nessa época, nesses 3 anos e meio. A oferta de manjares vai cessar. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, ele fala em pedaços, depois, se continuar lendo, vai ter outras profecias também pegando sobre essa mesma história também. Mas vamos lá. Resumindo até aqui, vê se você vai pegar essa primeira parte, as 70 semanas de Daniel. Uma semana tem quantos dias? 7 dias. Uma semana tem 7 dias. Só que a palavra semana aqui é a palavra shabuá. Pode ser dia ou pode ser ano.
Uma semana pode ser 7 dias ou pode ser 7 anos. Nesse texto aqui, são 70 semanas de anos. 490 anos. Aonde ele separa as 7 primeiras semanas, 49 anos. Logo depois, 62 semanas. E depois, a última semana. Nessas primeiras 69, a contagem começa quando o decreto para Israel voltar e reconstruir foi liberado. As primeiras 70 começa a contar quando Ciro deu a ordem para voltar para a terra. Aí as 69, ela acaba com a morte de Cristo na cruz. Já aconteceu. Só você pegar a data, fazer matemática, somatório, dá certinho o ano que Daniel falou que Jesus ia ser morto. Ele só não falou Jesus, ele falou o Cristo, o Messias. Então não tem por que ter dúvida que Jesus é o Cristo. O judeu só não consegue porque é um plano divino, não conseguir mesmo. Daqui a pouco chega nessa parte. Aí ele fala que aí depois disso acontecer, Jesus ser morto, ele comenta no 26 que vai acontecer novamente a destruição de Jerusalém e do templo. De novo. Aí ele fala, o povo que vai destruir é o povo da onde vai vir o anticristo. No ano 70, Roma destruiu tudo. Então já entendemos que é como se ele viesse de Roma, ou mais ou menos seria a Europa. Na minha cabeça eu penso França, não sei por quê. Talvez porque os maiores símbolos de anticristão veio da França. Né? Então na minha cabeça eu penso na França. Mas não posso afirmar que é de lá que ele vai vir, que vai ser um presidente de lá que vai tomar tudo. Acho que não chega a ser nesse nível. Mas é um pensamento que eu tenho. Mas é de lá, da Europa lá. Se é a França, se é Portugal, se é Itália, mais específico, né? Não sei dizer. Mas a França é quem tem mais característica e poder para poder ser. É o mais próximo disso. Aí ele fala que vai... Aí depois que acontecer essa destruição de Jerusalém, ele fala da semana 70, que é quando o anticristo aparece, cria um pacto com os líderes mundiais de 7 anos para estabelecer uma paz global, né? E depois em 3 anos e meio ele vai quebrar essa aliança, vai mandar cessar o sacrifício e não sei o que, ele vai se declarar a Deus, vai ter toda uma revolta. Você pegar em Apocalipse, esse líder, ele aparece como o cavaleiro do cavalo branco, e depois de 3 anos e meio, vem Apocalipse 13, diz que ele se revela como a besta que surgiu do mar. Ele para o teatro enganador dele e se revela como o demônio encarnado na figura humana. Aí começa a maior perseguição da história. É agora que vai começar. É ali que começa a marca da besta. Só pode comprar e vender com ela na testa ou na mão direita. É ali que vai começar, não é agora não. O que tem hoje acontecendo em alguns países é a sombra do que vai acontecer. Já tem país onde a pessoa compra e vende com um chipzinho na mão direita dela. É só encostar, igual o celular, você encosta e passa, o cartão encosta e passa, encostou, fez a compra. Já acontece. Tem carros que só abrem quando você encosta aqui, a porta do carro abre. Então já é sombra do que vai acontecer. E olha que naquela época, fora da tecnologia da época, mas a tecnologia atual de hoje já. Como é que a Bíblia está avançada, né? Aí ele falou, vai governar. Só que aí vamos lá, para quem está acompanhando e pensando por conta própria, já entendeu, se a semana 69 aconteceu com a morte de Cristo, já era para a semana 70 ter acabado. Alguém pensou nisso? Já passou. Não é verdade? São 490 anos, já até a morte de Cristo se passou 483 anos, faltou os últimos 7, que era para ter sido lá, e não foi. Por quê? Aí vai entrar o que no Novo Testamento se repete direto, a palavra, o mistério de Cristo. Entre a semana 69 e a semana 70, o relógio divino, ele para. E aí tem um hiato, vai ter um tempo que Deus injeta ali que era secreto. Que é o que Jesus, eu vou até citar para você o texto, prepara para anotar. Jesus, em Lucas 21, 24,
E Paulo, se peguei só 2, mas tem mais. Paulo em Romanos 11, 25. Anota aí, Lucas 21, 24. Acho que eu vou ler, deixa eu ler que é melhor. Eu ia falar, mas deixa eu ler. Eu ia só citar um pedaço, né? Mas ler, eu leio tudo. Vou ler para você, Lucas 21, 24. Vai dizer assim, ó. 21, 24. Está falando da destruição. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Foi o que aconteceu. No ano 70, destruiu totalmente Jerusalém, e os judeus se espalhou para tudo quanto é nação. É o que ele falou. E Jerusalém será pisada pelos gentios, pelo povo que não é judeu. Ou seja, vocês vão perder o território. Durante quanto tempo? Aí ele fala, até que o tempo dos gentios se completem. Então ele fala, os judeus só vão voltar para Jerusalém depois que ela for destruída, quando tiver para se completar o tempo dos gentios. Aí, Paulo em Romanos 11, 25, ele vai dizer assim, ó, Romanos 11, 25, o apóstolo Paulo fala assim, ó, porque não quero, irmãos, está falando de Israel no capítulo, tá? Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, mistério, para que não presumais de vós mesmos. O endurecimento que veio em parte sobre Israel é até que se cumpra a plenitude dos gentios. Se você ler todo o capítulo, vai dizer o seguinte, o próprio Deus endureceu o coração de Israel para não conseguir enxergar Jesus como Cristo. É o que ele está falando nesse capítulo todo. Aí ele fala, e o coração do judeu vai continuar cego para enxergar, para reconhecer Jesus, até o tempo dos gentios acabar. Então ele falou 2 coisas, pegando Lucas e João. Ele fala que depois que a nação for destruída, o povo judeu vai ser espalhado por toda a terra. Acabamos de ler, todas as nações, ele falou. Por isso tem judeu no Brasil, tem judeu na Argentina, foi espalhado. Aí ele fala, e só vão voltar para tomar posse da terra, ele fala, quando o tempo do gentio se completar. Isso ano 70. Somente em 1948, a ONU deu um pedacinho para eles voltarem. E somente em 1960 e pouco é que Jerusalém voltou a ser deles. Só. Mas não está completo ainda. Ainda está em andamento. Aí ele fala, só vai tomar de volta quando acabar o tempo dos gentios. Aí isso aqui, para uns é muito simples, para outros talvez não percebeu ainda. Gentio ou igreja é como se fosse a mesma coisa. Quando você pega na Bíblia, Jesus dando exemplo de pessoas que foram curadas no Antigo Testamento, ele fala gentio, simbolizando a igreja no Novo Testamento. O Naamã, a mulher sirofenícia do Novo Testamento, o Naamã do Antigo Testamento, Raabe do Antigo Testamento, Ruth do Antigo Testamento, aquela mulher que houve a multiplicação do azeite do Antigo Testamento, todas elas simbolizam a igreja, esses casos. Então ele está falando o seguinte, o tempo do gentio ou o tempo da igreja é a mesma coisa. Porque a igreja ela é formada por gentios, pessoas que não são judeus, brasileiro, americano e por aí vai. Então ele fala que, então quando ele fala isso, até que se cumpra o tempo da igreja, quer dizer que a igreja ela tem um tempo determinado na terra. Um tempo para começar e um tempo para acabar. Alguém sabe quando começou o tempo dos gentios? Alguém sabe? Vanessa cantou a música hoje deles. Que foi no Pentecostes. Irmã tá de parabéns no Apocalipse, hein? Tá acertando tudo. Que foi no Pentecostes. A Vanessa cantou essa canção, né? Do Pentecostes, né? Então acabou que encaixou também. No Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo, ali começa a contar o tempo da igreja, dos gentios na terra. Um pouco depois Israel foi destruída, espalhada.
Quando acabar o tempo da igreja, Israel volta ao cenário principal. Então preste bem atenção para você poder não haver dúvidas. Quando se completa o ano 69 de Daniel, há uma pausa no relógio. E vai entrar agora o tempo da igreja, nesse meio tempo. Imagina um gráfico, algo do tipo, né? Quando chegou aqui o ano 69, completou. A morte de Cristo, completou. Aí não começou a semana 70. Ele parou no 69. E vai começar o Pentecostes. Vai começar o tempo dos gentios ali dentro. Que era um mistério. Havia oculto no Antigo Testamento e no Novo é revelado. Aí vai durar o tempo da igreja, dos gentios. Quando acabar o tempo dos gentios, da igreja na terra, começa a semana 70. Em outras palavras, enquanto a igreja está na terra, o anticristo não se revela. Porque só dá para um governar o mundo, e quem governa é a igreja, sabia disso? Eu vou te mostrar ainda quando a gente estudar sobre Apocalipse. Lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala, o espírito anticristo está na terra já. Ele fala, ele só não domina o mundo, deixa eu traduzir assim, porque a igreja impede esse domínio dele. Olha o poder da igreja. O Espírito Santo de Deus, por intermédio da sua igreja, impede o anticristo de dominar o mundo inteiro. Não adianta. Aonde uma igreja chegar de verdade, tudo que é do inferno ali acaba. Ali acaba. Não tem jeito. Pode perceber isso. Só que a igreja tem que ter esse poder de acabar. Ela tem. E usar. O problema é que tem muita igreja que chega, mas chega só a placa da igreja. Não chegou a igreja, chegou a placa dela lá. Porque quando chega a igreja, todo mundo aqui faz parte da igreja. Na rua onde você mora, ali tem um ponto de droga, ali tem um bar, tem não sei o que. Isso é do inferno, você tem poder para acabar com isso. Ali tem uma porta do inferno, você tem poder para acabar com isso. Aonde tem crente que está chegando com essa autoridade, orando e repreendendo, está fechando. Sempre foi assim. Você sabe disso. Você vê isso acontecendo no dia de hoje, claramente. Chegou um crente ali que ele começou a orar, começou a tacar sal, começou a ungir, começou a repreender, aquilo ele fecha, aquilo ele acaba. Sempre foi assim. Então lá em Tessalonicenses ele fala isso, que o Espírito Anticristo já está na terra, ele só não consegue dominar o mundo por causa da igreja. Então a igreja tem que acabar, e quando ela acabar, aí entra a semana 70, e quem vai dominar é ele. Amém? Porque por enquanto quem está dominando é a igreja. Diga glória a Deus. Mas uma hora vai acabar. E tem um pessoal maluco da cabeça, ignorante, que está doido para acabar com a igreja. É porque ele não sabe que quando a igreja acabar, vai dar ruim para ele. Ele chega a agradecer pela existência da igreja. Porque o capeta só não acaba com essa pessoa por causa da igreja fazendo oposição ao anticristo e o sistema deles de domínio no mundo. Mas ele quer acabar com que essa igreja tem que fechar, tem que acabar. É porque você está sendo usado pelo diabo e você não sabe disso. O diabo quer que você persiga a igreja, acabe com a igreja, para ele poder dominar. Em países onde acabou, fechou, não pode, olha como é que está lá a situação. Até em país onde o diabo engana. Igual enganou Ló. Parece o jardim de Deus, era Sodoma e Gomorra. Mas olha ali a Europa lá, muito ateu, não sei o que. Pois é, e aonde mata a gente depressiva se matando. E aí, explica aí. Parece o jardim de Deus na Europa. Um monte de gente quer viajar para lá, mas é lá que tem mais gente suicida do planeta inteiro. Nem na África tem gente querendo morrer, como na Europa. E aí, explica para mim então como é que funciona isso. É porque não tem mais Deus lá. O filho da morte está governando. Então, aí fala. Aí quando a igreja for tirada, aí esse cara aí, esse príncipe aí, com P minúsculo, ele vai governar de vez, no ano 70. Amém, pessoal? A igreja, ela começa o tempo dela na terra com a descida do Espírito Santo no Pentecoste. Ela acaba com a subida do Espírito Santo num evento chamado
arrebatamento. O Espírito Santo sobe com a igreja para encontrar com Jesus nos céus. Ó, a maioria acha que não sabe disso ainda. Arrebatamento é uma coisa, a segunda vinda de Cristo é outra coisa. Jesus não voltou ainda não. A igreja só foi arrebatada. Jesus não volta. A volta de Cristo dá para saber quando é. O arrebatamento não dá. Sabia disso? É porque para quem mistura, acho que não dá. Arrebatamento é para a igreja. A volta de Cristo é para Israel. Jesus não volta para a igreja que vai se encontrar com ele lá. Jesus volta é para encontrar Israel, que rejeitou a primeira vez. São eventos diferentes. Amém, igreja? Quem está mais ou menos entendendo? Dá para depois mostrar explicadamente, porque tem não é um ou dois não. Tem um monte de texto que prova o que eu estou falando. Dá para explicar detalhadamente também, mas eu estou adiantando para você poder entender até por causa da hora, né? Hoje é Santa Ceia, então para não ficar muito extenso. Aí agora vem a parte mais chocante. É a parte que fica assim, meu Deus, e agora? O que eu faço da vida? Se existe um tempo para acabar a igreja, qual é o tempo da igreja na Terra? E será que ela está acabando já? Porque parece que o mundo já está acabando. Só que o mundo não pode acabar, o tempo tem que acabar antes. Existem inúmeros, né? Não é um, não é dois, não é três. Existem dezenas de versículos bíblicos, textos, histórias proféticas que apontam o tempo que a igreja dura na terra. Sabe quanto tempo dura a igreja na terra? Faz assim comigo, ó. 2 dias. A igreja dura na terra quanto tempo? 2 dias para Deus. Para nós, 2000 anos. Como assim? Vou ler para você. Quiser, anota aí. Anota ou abre para ler também. Salmo capítulo 90, versículo 4. Salmo 90, versículo 4. Salmo 90, versículo 4 vai dizer assim, ó: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. 1000 anos se passaram para nós, para o Senhor foi um dia que passou. Foi o que ele falou. O que para nós é 1000 anos, para Deus é apenas um dia. Fala para o seu vizinho assim: se Deus falar para você esperar só mais um dia, são 1000 anos. Tô brincando. Ele geralmente vai falar no nosso tempo mesmo, vai falar no tempo dele não, nosso tempo. Agora, 2 de Pedro. Agora, Novo Testamento, lá no final da Bíblia. Mas ou só anota. 2 de Pedro, capítulo 2. Ai. Lá no finalzinho da Bíblia, 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 8. Não. Acho que é 3:8 na verdade, né? Deixa eu ver aqui. 3:8, né? Eu anotei errado, mas eu lembrava de cabeça. Só anotei o versículo errado, é 3:8. Já corrigi aqui na minha. 3:8. 2 de Pedro 3:8. Ó, mas, amados, não ignoreis uma coisa. Não ignore, isso aqui você não pode deixar de saber. Ele tem que saber disso. Não ignore o quê? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos para nós. Deixa eu acreditar, para nós. E 1000 anos para nós, para Deus é como um dia. Então, quando a Bíblia
ela se refere ao tempo da igreja na terra. Muitas vezes ele fala de 2 dias só. Aí eu não anotei não. Quer anotar? Só anota. Nem ia fazer isso, mas vou fazer agora. Cadê? Ó. Quer anotar? Anota aí alguns textos e histórias, algumas, que falam de 2 dias com gentios, que simbolizam os 2000 anos da igreja. Se quiser, anota aí. Ó. João capítulo 4, fala de 2 dias com os samaritanos e depois voltou para os judeus. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Esse eu vou ler, tá? Vou citar agora, mas eu vou ler. Oséias capítulo 6, versículo 1 até o 3. Mateus capítulo 24, versículo 32 até o 35. Aí fala de Israel, a figueira aqui, na verdade. E o famoso João 2, o primeiro milagre, transformação da água em vinho. Ali fala sobre isso também. Mas eu explico depois com detalhes para vocês esses textos, né? Fala de 2 e 3 dias. 2000 anos com a igreja, ou 2 dias com a igreja, e 1 dia com Israel, que é o reino milenar de Cristo, né? Mas tá bom. Aí voltando para a pregação, então, quando fala de 2 dias, são 2000 anos. O tempo da igreja na terra dura 2000 anos. Que ano nós estamos? 2025. A partir de que contagem? Todo mundo sabe que é depois de Cristo. Mas depois de nascer ou de morrer? Hã? De nascer. É depois de nascer. O mundo não muda nada quando ele nasce. O mundo muda quando ele morre. A contagem do que foi dado no nosso calendário, né, cristão, ele é contado pelo nascimento de Cristo. Só que ele foi feito no século VI, por um monge que eu esqueci o nome. E aí, pela arqueologia de hoje, eles entendem que a contagem está errada, por causa que tem datas. Ele entende que a contagem ela tem um erro de 3 a 5 anos. Então, se fosse pelo nascimento de Cristo, seria mais ou menos 2020 a 2023, por aí. A data certa, pelo nascimento de Cristo. Por exemplo, Jesus não morre no ano 33, com 33 anos de idade. Ele morre no ano 30, com 33 anos de idade. Opa! Se ele nasceu, entre aspas, no 0, não tem contagem 0, tá? Se ele nasce no 0 e morre com 33, era para estar com o ano 33. Mas ele morre no ano 30. Então, o que a maioria entende é que tem 3 anos, está 3 anos atrasado. Né? Melhor, adiantado. Então, seria 2022, hoje. O ano certo seria 2022. Só que o tempo da igreja não começou com o nascimento de Cristo. Começou no Pentecostes. Que seria o ano 30, e não o ano 33, mas o ano 30. Então, mais ou menos em 2030, a igreja completa 2000 anos. Se o calendário tiver certo, ano 30 foi quando veio o Pentecostes, em 2030 completa 2000 anos. 2031 começa o 3º dia, o 3º milênio, né? Ou o 7º milênio, se contar de Adão até nós. Que é o dia do descanso, ou o reino milenar de Cristo na Terra. Mas é outra parte que eu chego depois para você nisso. Então, mais ou menos, vamos botar na exata, a igreja durando 2000 anos, estamos no ano 1992, pela contagem da igreja, a 1995. Então, a igreja está na Terra, já tem entre 1992 anos a 1995 anos, começando a contar do Pentecostes. O nosso calendário conta do nascimento de Cristo, com 3 anos de erro. Começando a contar do Pentecostes, na data certa. Em outras palavras, para completar 2000 anos, falta de 5 a 8 anos. Para acabar o tempo da igreja. Para a gente ser o quê? Arrebatado. Aí eu falei assim, estou investindo para quê? Eu vou me aposentar? Vai nem ter mundo lá? Aí quando eu preguei isso lá em Japeri, na Vila do Pinheiro, falei com o Jovem, tá estudando para quê? Brincando, né? Falando brincando. Aí, mais ou menos em 2030, realmente, mais ou menos acaba o tempo da igreja.
Então, tá gravando, vou deixar para todo mundo poder ouvir. Eu não vou estar aqui em 2030. A tela já foi trocada. É muito tempo, ainda falta. Mas para lembrar, igual eu falei na Vila do Pinheiro, há mais ou menos um pouco antes ou um pouco depois, depende do calendário certo, acontece o arrebatamento. Então, em outras palavras, como Jesus falou, quando Israel voltar, é a última geração, nós somos a geração do arrebatamento. Jesus falou, Mateus 24, citei esse texto aí, vocês anotaram. Ele falou isso. Quando Israel voltasse, aquela é a última geração até que tudo se cumpra. Está lá escrito. Então, daqui a uns 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6, 7, no máximo, de 3 a 8 anos, é possível acontecer o arrebatamento. Se o calendário estiver mais errado ainda, pode acontecer antes ainda. Pode quando você foi embora, tchau, buf, acabou. Piscou, sumiu. Que é no piscar de olhos, apóstolo Paulo, né? 1 Coríntios 15. Amém, pessoal? Falta pouco ou não falta? Falta muito pouco. Para as irmãs, os irmãos e irmãs mais velhinhos aí, de mais idade. Ah, pastor, não sei se eu vou estar vivo até lá. Aguenta firme que vai ficar vivo até lá. Aguenta firme aí, se cuida. Que tu nem a primeira morte vai experimentar. Sabe o que Paulo falou, né? Que existe um mistério aonde existe um povo que nem a primeira morte experimenta. A primeira morte é física, que é aquele que for arrebatado. Olha que maravilha. Amém? Então se cuida, vigia, se alimenta direitinho, faz atividade física, anda com cuidado na rua e ora para Deus proteger, que vocês vão ficar aí até o arrebatamento chegar. Diga glória a Deus. O que eu estou te falando, eu posso depois um dia com mais detalhe e mostrar com mais calma, porque está realmente escrito. Por isso que Daniel é incrível, porque ele deu data, deu número, tem numeração. Isso que é incrível. Aí, ó, deixa eu ler, é porque é difícil esse de abrir, então eu leio. É o Oséias capítulo 6, eu vou ler para você. Logo depois de Daniel é Oséias, né? Oséias capítulo 6, versículo 1, diz assim, ó. Vinde e tornemos, voltemos para o Senhor. Te abandonou, agora volta. Porque Ele nos despedaçou, o ano 70, e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, 2000 anos, após ter feito a ferida, 2 dias, Ele nos dará a vida de volta. A gente volta para a terra. E ao 3º dia, que é a segunda vinda de Jesus, o reino milenar de Cristo na terra, Jesus reina por 1 dia na terra, ou 1000 anos no nosso tempo. O reino milenar de Cristo. Então ele fala, então no 3º dia, ele nos ressuscitará e viveremos diante dele. Diga a glória a Deus. Está aqui, ó, a profecia. Oséias 6, 2. 1 e 2. O 1 ele fez a ferida, depois de 2 dias ele nos traz de volta, e no 3º dia a gente é ressuscitado por ele. O 3º dia é a segunda vinda de Cristo. Amém? É quando ele volta para a terra lá no Monte das Oliveiras. Ele vai pisar lá no Monte das Oliveiras, ele vai ser rachado no meio da hora. Aí Zacarias fala que ele vai mostrar as mãos furadas para os judeus saber que era o Jesus que eles furaram as mãos no passado. Maravilha, né? É forte, não é, pessoal? Isso aqui é forte, né? Então a igreja, ela está pertinho de acabar aqui na terra. Para terminar, vou terminar a pregação. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aqui eu termino a pregação. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, aqui eu termino a pregação, chega. Já falei das 70 semanas de Daniel,
Estou terminando sobre o tempo da igreja na terra. Capítulo 4, versículo 13. 4:13. Vai dizer assim, ó: eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Esse que ele fala que já dorme é quem? O pessoal que já morreu em Cristo. A pessoa preocupada, mas Jesus vai vir, e aí o pessoal que já morreu, como é que fica? Ele vai explicar sobre isso. Para que não vos entristeçais, como os demais que não têm essa esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morreram, dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Vai voltar também. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, quando aconteceu o arrebatamento, estivermos vivos nessa época, ele fala, nós não precederemos os que já foram, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, serão arrebatados primeiro. Depois nós, e está falando do corpo, tá? Porque o espírito já está lá no paraíso, é o corpo que está falando agora. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor aonde? Então é nos céus ou na terra? Então não é a segunda vinda de Jesus, é o arrebatamento. Porque a segunda vinda ele pisa na terra. Amém? Para se encontrar com ele nos céus. Aqui que é o que Jesus conta por parábolas, né? As bodas do cordeiro, noiva, a noiva. É isso aqui que está acontecendo agora. Esse encontro, a noiva, a igreja com o noivo Jesus. É agora que acontece isso. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos céus, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Diga glória a Deus. Então ele fala, todos aqueles que já partiram em Cristo, o Espírito já está no paraíso. O corpo voltou para o pó e virou átomo. O primeiro salvo morto, Abel, já virou átomo. O corpo dele há muito tempo. Esse átomo, Deus vai recolher. Todos que já morreram, num piscar de olhos, e vai ressuscitar o corpo que ele está falando. O Espírito está vivo lá no paraíso. O corpo. Aí vem 1 Coríntios 15, que fala do corpo glorificado, igual o de Jesus, que até a parede atravessa. Está na Bíblia escrito isso, né? Até a parede, ainda voa. Ainda voa também. Ele também voa. Igual o anjo que voa, ele também voa. Corpo glorificado que ele fala, imortal e incorruptível. Diga glória a Deus. Por isso que, mesmo depois que a gente nasce de novo, a gente ainda erra. Porque esse corpo ainda é corruptível. Somente no arrebatamento é que o corpo não vai mais errar. Ele não vai ter mais tendência para errar. Porque hoje esse corpo, 1 Coríntios 15, ele é semelhança do corpo de Adão, não é de Cristo. Esse corpo não é não. Esse corpo é a semelhança de Adão, 1 Coríntios capítulo 15. Após o arrebatamento, o corpo vai ser semelhante ao corpo de Cristo. Hoje não é. 1 Coríntios capítulo 15 está escrito isso. Amém? Aí sim, um que não erra mais, que não peca, um que não fica mais doente. Olha que maravilha. Um que não fica mais, não passa mal, não sente dor, não cansa, não tem os problemas e limitações que esse que é a cópia do Adão tem. Amém, igreja? E o principal, não erra, não peca mais. Esse miserável aqui quer pecar direto.
Não peca mais. Acabou essa guerra entre a carne e o espírito. Acabou. Agora o corpo está junto com o espírito. Amém, igreja? Quem está entendendo? Quem está compreendendo? Aí ele fala, tantos que já morreram, quantos que estiverem vivos. Aí lá em Coríntios que ele fala que esse arrebatamento acontece assim, ó, em um piscar de olhos. É algo extremamente veloz. Tum! Sumiu. Piscou, sumiu. Pisquei, sumiu. Já sumiu, demorou demais. Já foi. Amém? Acaba o tempo da igreja, aí vai entrar a semana 70 de Daniel. Aí Israel volta a ser o centro. Aí nisso que volta a semana 70, lá nos céus, Jesus abre o primeiro selo do Apocalipse, dos 7 selos. Pá! Ele tira o primeiro selo, pum! Aí João vê um cavaleiro do cavalo branco saindo para a terra. Aí o anticristo, ele se revela, cria essa lei, esse governo. Então ele está na terra já. Se vai acontecer daqui a uns anos, ele está na terra. Ele já está aqui. Ele já é um líder político já. Ele já está no nosso meio, né? Aí ele vai criar esse acordo, vai conseguir a paz, vai conseguir reconstruir Jerusalém, devolver para os judeus, e vai governar o mundo inteiro. Aí vai criar a moeda mundial, uma moeda mundial. Eu não acho que é o Bitcoin. Deve ser outra. Vai criar uma moeda global mundial, vai virar líder mundial, vai matar um monte de gente que ainda vai se opor a ele, vai governar, e aí começa, depois do cavalo branco vem da guerra, vem da fome, vem da morte, aí começa depois o terremoto, meteoro, aí vem o caos. Mas para quem está lá em cima está de boa. Para quem ficou é que vai passar por esse caos. Só vou citar, tá? Tem 2 personagens na Bíblia que falam do povo de Deus arrebatado e o povo de Deus não arrebatado. Judas 1,14, ele fala de Enoque. Simboliza o arrebatado. O crente que vai ser o quê? Arrebatado. Noé é aquele que Deus não livrou do dilúvio. Ele livrou no dilúvio. É o povo que, antes do arrebatamento, está na igreja. Mas está com Deus assim, ó. Hoje eu vou, hoje eu não vou. Não sei o quê, não, pastor, estou muito ocupado. Para de mentira, causeiro. Tá maior 7-1 mentindo pro pastor. Não vem porque não quer, porque deixou a preguiça, deixou o diabo aqui, ó. Aqui, ó. Vou falar. A tua guerra tá onde? Não é aqui que dá a preguiça? Ontem eu vou com você, amanhã eu tô na igreja. Aí quando é hoje, toca o telefone, o relógio, aí a cabeça fica assim, não, só mais 5 minutos, começa. É aqui o capeta bate aqui na tua cabeça. Para colocar preguiça, desânimo, mal-estar, até mal-estar sente, às vezes dor de barriga, não sei o quê. É assim que acontece essa guerra, é aqui. Aí então, vai ter um ou outro assim que vai ser arrebatado. Vai ter gente que nem da igreja aí vai ser arrebatado, sabia disso? Também vai. Gente que não é e vai ser arrebatado, gente que é da igreja e não vai ser, tem também isso ainda. Só que aí é Deus que sabe quem está selado para subir e quem não está. Aí esse que está mais ou menos com Deus assim ainda, né, ficou. Alguns desses, depois que fica, falar, ih, deu ruim. Aí ele vai despertar agora. Infelizmente, é só agora que ele vai despertar. Aí essa que só vai despertar depois que a esposa subiu, depois que o marido subiu, depois que às vezes foi o filho que subiu, os pais não foram. Ou depois que os pais foram e os filhos, minha mãe não sabe de nada. Ih, minha mãe foi, eu fiquei. Mas minha mãe falou disso que isso aconteceu. Agora acorda. Uma parte vai acordar agora. Aí essa parte que acorda agora é aquele que vai passar por toda a grande tribulação. Vai acontecer isso. Preso e morto. É o que vai acontecer com todos, sem exceção. Preso, deixa eu melhorar ou piorar. Preso, torturado e morto. Eu esqueci de pular, pulei essa parte, torturado. Vai acontecer isso. Esses são os que vão ser guardados no dilúvio. Vão continuar com Jesus, mas vai passar por todo o dilúvio. Por toda a tribulação, infelizmente. Até que o último seja morto. Acontece isso. Todos serão mortos. Todos sem exceção. A não ser os 144 mil que já são outras pessoas. É uma longa história. Mas até o final.
Amém? E esses que são guardados do dilúvio são aqueles que é o dilúvio que Deus mandou. Meteoro, fome, não vai pegar. Mas aqueles que estão sendo perseguidos, esses vão sofrer. O sofrimento vai ser assim, ó. Os que estão com o anticristo sofrem na mão de Deus no final do tempo. Os que estão com Deus sofrem na mão do anticristo. É assim que vai acontecer. Porque o próprio Deus vai mandar um caos para a terra e vai acabar com os que estão com o anticristo. Está acabando com eles. E os que não botaram a marca, não negaram a fé, esses vão sofrer na mão do anticristo a perseguição que vai ter. Porque ele vai fazer de tudo para você poder negar a fé e colocar a marca da besta. Mas aí são outras mensagens para frente. Para nós não estamos esperando o anticristo, estamos esperando Jesus Cristo. Amém, pessoal? E, para quem está meio assim, ó, fala para você ver assim, melhor acordar, hein? Fala aí, melhor acordar, hein? Melhor despertar, ficar firme. Ó, fala para você ver assim, ó, olha para mim, fala para o vizinho assim, olha para mim. Ó, já foi. Aqui, ó, pisca e fala, já foi, ó, já foi. Já acabou. Melhor tá ligado com Jesus e subir. Ó, pessoal de casa que tá me assistindo, às vezes é molezinha tá na igreja e tu tá acomodado ficar em casa. Mas quando tem que ir pro mercado, você vai. Quando tem que ir pro shopping, você vai. Quando tem que ir pro médico, você vai. Mas pra igreja não tem dinheiro para pagar Uber, mas pro médico, pro shopping, aí tu tem. Pra festa, obrigado, irmão. Pra festa tu vai. Se Deus tiver reprovado você, tu vai ficar também. E vai ser preso, torturado e morto na mão do anticristo. Então o pessoal que me assiste, tem gente que não dá pra ir pra igreja não. Pode ser que não dê, pode ser que ela mora no meio do mato a 30 horas de uma cidade. Pode ser que não, pode ser que ela mora aqui em Pará de Lucas e tá com preguiça. Pode ser que ela nem mora em Pará de Lucas, mas ela mora do lado de outras igrejas. Mas tá com preguiça, acostumou. Santa Ceia, pastor, vai ser em casa. Ou acostumou com o obreiro levando, né? O obreiro vai levar aqui para mim mesmo? Poderia estar aqui, deveria estar aqui. Se Jeová te reprova, tu fica. Aí eu não posso dizer, porque é só Deus que sabe do teu coração. A desculpa que alguns dão para mim, eu falo, tudo bem? Para Deus ele fala, eu não aceito isso não. Amém? Então, pessoal de casa, continua assistindo, mas é melhor abrir teu olho também. Tu pode acabar ficando. Amém, pessoal? Quem ficar, eu falo com a Vanessa, né? Você sabe que existe uma ideia também que não existe arrebatamento, né? Tem um povo que fala que não tem arrebatamento. É tudo no final junto, acontece. Só que essa ideia tem várias falhas nessa ideia, várias. Então eu também não concordo com essa ideia. Aí eu falo brincando com a Vanessa, né? Eu falo, Vanessa, tu tem que ser arrebatada. Porque senão na fome tu cai. Quando soltar o terceiro cavaleiro da fome, a Vanessa fala, tu vai cair, Vanessa. Porque tu não aguenta ficar sem comer, não. Eu falo brincando com ela. A Vanessa, ela anda na linha com Jesus. Mas a fome é a fraqueza dela. De quem não é? Não, mas eu aguento ficar um tempo sem comer, eu fico. Ela não fica não, ela vira monstro, começar a dar fome. Eu falo brincando com ela, né? Porque realmente é um tempo difícil, tá? A Bíblia fala que até os pais vão comer os próprios filhos por causa da fome. Por causa da fome. Melhor Ismael ser arrebatado, né, Ismael? E Viviane também. Aí virar ensopadinho aí não, hein? Tem 4, vai durar mais um mês de comida, né? Mas é 4 muito magrinho, não vai durar muito não. Melhor engordar eles um pouquinho. Tô brincando, tá amarrado. Tá amarrado. Mas a Bíblia fala sobre isso, porque na época do Eliseu aconteceu isso e ele fala que a fome agora vai ser pior. Da própria mãe matar e cozinhar o próprio filho, por causa da fome. É uma coisa assim de doido. Amém, pessoal? Quem entendeu a palavra de hoje? Deu para conseguir? Mas talvez toda a plenitude você não consegue pegar agora com uma pregação só. Mas pelo menos esse passo a passo e o tempo que estamos hoje,
para acordar, se santificar, se fortalecer, né, com Jesus. Não é só na igreja, não. A igreja somos nós, é no trabalho, no dia a dia, tá realmente o coração em Jesus, né? Hoje é ter batismo, foi adiado para daqui a 2 domingos. Se batizar, porque quem crê e for batizado será salvo. Salvo da boca de Jesus. Eu estou na igreja há 20 anos e eu não senti no coração vontade de batizar. Não sentiu no coração, mas está escrito, não tem que sentir nada do coração, não sentiu no coração, está então um infarto. O coração não tem que sentir nada. Tem que fazer o que está escrito. Você não crê? Creio, então batiza. Já fiz isso. Uma vez, uma vovozinha, terminando, né? Ela feliz da vida, depois de uma reunião que a gente fez na terceira idade que eu fiz, ela falou, pastor, eu pregava em Nilópolis, mas eu estava pastoreando em Japeri. Aí passou uma semana e falou, pastor, depois daquele evento da terceira idade, eu me batizei. Feliz da vida falando. Só que em vez de eu sorrir, eu fiquei preocupado. Eu fiquei assim, é mesmo, mas que bom. Por quê? Porque para mim ela era batizada há mais de 30 anos já, porque ela quase que abriu a igreja. Ela era membro há décadas da igreja. Aí ela feliz falou, pastor, eu me batizei depois daquele evento. Só que eu achei que ela já era batizada há uns 20 anos atrás. Aí eu fiquei assim, que bom, mas dentro de mim eu fiquei pensando, mas já não era não? Tantos anos na igreja não era ainda? Misericórdia. Amém, pessoal? Então abre o olho, se firma, faz aliança com Jesus, que tá para acontecer. Amém? Terminei aqui a palavra. Alguém quer que eu continue falando sobre esse assunto? A próxima parte seria o arrebatamento. Querem aprender sobre o arrebatamento? Sobre harpazo? H-A-R-P-A-Z-O. O que é harpazo? Arrebatamento, no grego. Alguém quer aprender? Tem certeza? É forte? Domingo que vem, então? Domingo que vem, então, a gente continua falando sobre o Apocalipse. Agora vai chegar a parte do arrebatamento. E quem não é arrebatado? Apocalipse capítulo 4 diz quem não é. Os que têm raízes na terra, está escrito lá. Só que é no hebraico, no grego que está escrito isso. No português só fala os da terra. Mas no original fala o que tem raiz na terra. É diferente. Amém? Alguém quer? Então domingo que vem, fala para você dizer assim, não falta não, hein? Quem faltar domingo que vem é porque está com medo do arrebatamento. Se faltar, porque não, acho que ela não queria ouvir não, porque ela está com medo do arrebatamento. Por isso que faltou. Amém, pessoal? Brincadeiras à parte. Espero que a palavra tenha sido uma bênção para você. O livro de Apocalipse, ele fala justamente para isso, porque quando a gente prega sobre esse assunto, vem aquela vontade de santificar ainda mais. Porque está vendo que está se aproximando, que a coisa é séria, e foi tremendo, está sendo tremendo. É tremendo, falar do Apocalipse é trabalhoso, exige um raciocíniozinho, né, para poder acertar, mas é um livro maravilhoso demais. Eu terminei Daniel, ontem à noite eu comecei Apocalipse, só que eu acabei dormindo no 7º versículo por ali. Estava muito cansado de ontem, foi um dia cansativo, né? Dormi no sofá e acordei hoje no sofá, para ter noção. Fui direto. Eu morri depois que eu estava lendo e ressuscitei agora de manhã. Amém, pessoal? Coloca a mão sobre o seu coração, deixa eu adiantar um pouquinho aqui agora o nosso horário. Poderoso Deus, muitíssimo obrigado por essa palavra de hoje, por essa mensagem sobre as 70 semanas de Daniel, sobre o tempo da igreja na terra, palavra que desperta a igreja para abrir os olhos, para parar com desculpas, para sair da frieza espiritual, para sair da mornidão espiritual e para poder ser fervoroso, fervorosa diante da presença do Senhor. Inclusive, no livro de Apocalipse, as duas últimas igrejas, uma é Filadélfia, que é a igreja arrebatada, a outra é Laodiceia, que é a igreja que não será arrebatada. Porque está escrito, era morna. Não era fria, não. Ela era morna, mas também não era quente, então ela era morna. É como se fosse nem do diabo, mas também nem de Deus ainda. Essa não foi arrebatada. A igreja arrebatada foi a igreja de Filadélfia.
Apocalipse mostra isso. Que aqui no nosso meio não haja crentes Laodiceia, crentes mornos, crentes acomodados, crentes de aparência, crentes que o Deus olha e reprova. Não, longe de nós tal coisa. Mas que pelo menos com a palavra de hoje já venha começar a instigar, a avivar o interior, a despertar, para aquele que tinha esfriado voltar a se aquecer no fogo de Jesus, para aquele que estava morno sair da mornidão que causa ânsia de vômito, como está escrito, e começar a se aquecer no fogo de Cristo, e aquele que já estava fervoroso para continuar, porque lá mesmo é quando diz: aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Nós não podemos apenas começar uma caminhada com Cristo, nós temos que concluir essa caminhada em Cristo. Obrigado pela palavra de hoje, em nome de Jesus, que ela gere frutos de santidade, de avivamento, de renovação, de fortalecimento espiritual, frutos que vão trazer a bênção do Senhor para nós. Em nome de Jesus eu oro e abençoo a tua igreja. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração, está gravado, depois você pode assistir novamente, pausando, anotando, lendo o texto que eu citei, depois voltando para a pregação gravada, e vai meditando mais e mais e mais, até enraizar em você, até enraizar, em nome de Jesus. Deixa eu adiantar a parte das doações, por favor. Passem para mim envelope de dízimo, de oferta e maquininha de cartão. Eu vou para as doações, depois dou recado, aí já faço Santa Ceia e também finalizo a nossa reunião tudo junto, para poder ganhar tempo agora. Passa aí no meio do pessoal: pastor, eu quero o meu envelope do dízimo ou da oferta para hoje ou para outro dia. Se você quiser algum envelope de dízimo ou de oferta para hoje ou para outro dia, só você levantar a sua mão, chamar o obreiro, a obreira, que vão te entregar um envelope. Seja um fiel dizimista, seja um fiel ofertante. Aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Até a água eu esqueci de beber. Glória a Deus. Pessoal de casa também, quiser entregar o seu dízimo, para quem não tem nenhuma igreja, né, ou fazer uma oferta, as contas da igreja vão passando aí. Lembrando que todo Pix ou maquininha de cartão, o nome do favorecido sempre é Igreja Internacional da Graça de Deus. Igreja da Graça, sempre é assim. Não é do pastor, não é do obreiro o nome, o comprovante está lá. Se for direto no banco depositar, também está lá, tudo está lá. Sempre é direto para a conta da igreja. E eu prefiro sempre assim, o Pix ou o cartão, porque vai direto e é bastante seguro, né? Você tem certeza que foi direto para a igreja. Até para aquele membro que às vezes, eu não sei se meu dinheiro fica com o pastor, vai para a igreja, vai direto no Pix, vai direto na máquina. E aí não passa pela mão do pastor. Faz direto. Lá na Vila do Pinheiro, eu falava assim, olha, as primeiras 2 semanas, você tem que deixar, você prefere trazer para a igreja. Porque lá era eu que pagava aluguel. Era 2.000 o aluguel lá. Aqui eu não pago, quem paga é a direção da igreja. Então, não precisa passar na minha mão. A luz eu não pago, a água eu não pago, é direto da igreja que paga. Lá eu tinha que pagar, eu pagava a luz, eu pagava tudo eu que tinha que pagar, porque lá não é cadastrado, aqui é cadastrado. Então tudo é o escritório que paga.
Então precisa vir dinheiro na minha mão. Pode ir direto para lá. Aquela minha mão, no máximo, para comprar o detergente, o sabão em pó, a vassoura, as comidinhas, a comida, arroz, feijão, só isso. Ou você traz, pode trazer direto. Não precisa trazer muita coisa não, traz só a picanha. Aí a gente faz um churrasquinho aí na igreja, não tem problema não. Coração da alcatra, gostei do coração da alcatra, é bom. Glória a Deus. Ontem nós tivemos um culto jovem abençoado ontem, lá na casa da minha mãe. Eles foram lá de manhã, chegaram lá umas 10 horas por aí, né? E saíram quase 6 horas da tarde, né? Por aí, quase 6 horas da tarde. Olha que bonito. Jovens, né? Sábado inteiro. Aí foi café da manhã. Aí depois foi o culto jovem. Aí depois foi churrasco, né? Foi liberado. Aí passamos a tarde lá comendo churrasco, jogando ping-pong, tomando banho de piscina, jogando peteca, né? E conversando, batendo um papo. Aí isso fortalece o ministério jovem, porque uma dificuldade é, às vezes, o jovem aqui na igreja ser amigo, no domingo, durante as 2 horas do grupo jovem. E aí depois na rua, a série da semana, o amigo, a amiga, é alguém que não é da fé. E quando conversa, fala besteira. Meio que acaba induzindo ao erro. É uma dificuldade. Então, o grupo jovem tem que ser amigo aqui e fora também, para poder ter aquela conversa alinhada com os planos de Deus. O Daniel estava na Babilônia, a gente viu isso aqui semana passada. Mas o amigo dele era Sadraque, Mesaque e Abednego. Acabou. Tinha contato com todo mundo, mas meus amigos são esses aqui. Os que têm a mesma fé que eu. Amém? Então tem essa batalha, e foi bênção, graças a Deus, foi bacana, foi muito bom. Foi bênção de Deus. Então o pai e a mãe que tem jovem aí, convida para vir para cá, para assistir um culto, participar, né? Tem avô e vó que tem um jovem aí, você convida para vir para o culto, conhecer o ministério jovem, participar das reuniões, a gente faz a reunião, a gente pula, a gente dança, a gente busca, agora está estudando sobre o Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo. É um pessoal bem animado, que se envolve, e Deus está abençoando. Graças a Deus, o Senhor está abençoando. Amém? Mais alguém? Algum envelope ou a maquininha? Já foi todo mundo que queria? Então pode guardar tudo. Guarda os envelopes, guarda a maquininha. Se trouxe hoje o seu dízimo, segura o seu dízimo nas mãos. Trouxe oferta, segura a sua oferta. Fez um voto a Deus, vai cumprir hoje o seu voto. Segura o voto nas mãos, segura o dízimo, segura a oferta. Para quem fizer o voto de 30 ou mais do aluguel, talvez trouxe hoje, ou da Santa Ceia, não esqueça de pegar o livro do batismo com o Espírito Santo, tá? Fez 30, você pode pegar o livro de brinde, fez 60, pode pegar 2 e por aí vai. Deixa eu fazer uma oração breve. Poderoso Deus, eu faço agora uma breve oração ao Senhor para lhe apresentar dizimistas, ofertantes, colunas e patrocinadores. Que o devorador seja completamente repreendido e que haja colheitas e retornos multiplicados. Que o Senhor dê ao teu povo força, capacidade, sabedoria para gerar novas fontes de renda, riqueza, para prosperar, para administrar os seus ganhos, os seus gastos e ver o seu dinheiro rendendo com a tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode passar, coloca aí dentro a sua fidelidade e a sua generosidade. Pessoal de casa que está me acompanhando, né? Nosso amigo Paulo Rinaldi está sempre acompanhando a gente. Deus te abençoe, irmão Paulo. Ontem mandou um recado para mim. O irmão Paulo viu a postagem do churrasco, né? Que ele comentou, respondi ele. Deus abençoe. Irmã Fátima Silva, Lurimar, que não veio agora de manhã e está assistindo, ela está na casa da filha. E aqui é o quê? José Arthur. É o José Arthur Truller. Se for, sei quem é. É isso mesmo? Então eu conheço, então. José Arthur Truller. É o sobrenome. Conheço esse irmão aí. Deus abençoe, irmão José. 5 livros para doar. 5 livros para doar, excelente. Bota no altar esses 5 livros depois, por favor. Aí quem fez o voto acabar a reunião, você pega o seu livro. Quem quiser doar, só fala, pastor Obreiro, eu fiz aí uma oferta aí de tanto, quero doar 2 livros, 3 livros, quero um para mim, 2 para doação, quero um para mim, 1 para doação. Aí você fala que a gente vai dar para a igreja, para todo mundo poder ler o livro do batismo com o Espírito Santo. Amém? É bênção de Deus. Eu vou servir a Santa Ceia.
Pastor, quem é que pode participar da Santa Ceia? Eu não tenho esse hábito de dizer você pode, você não pode. Eu entendo na Bíblia que examine o homem a si mesmo, é o texto da Santa Ceia que fala isso. Toda pessoa que ela já aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, crer em Jesus Cristo, já sendo batizada ou aguardando o batismo, não depende mais dela, depende de mim. Ela vai batizar. Por mim, não tem por que não tomar. Ela pode tomar a Santa Ceia. Ah, mas eu sou batizado, pastor, mas eu acabei essa semana discutindo com meu marido, ou com a minha esposa, então com meu filho, me estressei, aconteceu algo que eu estou triste. Faz uma oração agora, tira essa tristeza e se acerta com o Senhor e participa. A Santa Ceia não é algo religioso. É o próprio Senhor Jesus, é quem criou, é espiritual isso aqui. Isso aqui não é eu vou ou não vou, isso aqui é para todo mundo participar. Eu faço uma campanha da rosa, do azeite, você pode ou não participar. Agora, a Santa Ceia é para todo crente. Amém? Aqui não tem opção, é para todo cristão participar. Então você se acerta. E caso você ainda não aceitou Jesus, ainda não decidiu, ou por algum outro motivo, você não, pastor, não vou não, por algum outro motivo, tudo bem, você vai orar do mesmo jeito com a gente, mas procura acertar esse ponto aí direitinho, para a última do ano, dezembro, você participar. Em nome de Jesus. Ninguém vai julgar ninguém, porque se fosse julgar, não poderia nem participar mais. Ninguém vai julgar ninguém, quem vai ou não vai, não tem nenhum problema, mas todos vamos orar, abrir o coração para Deus, porque eu quero que quando termine o tempo da igreja na terra, eu quero subir com o Espírito Santo, com os irmãos, para encontrar Jesus nos céus. Amém? Eu não quero ficar aqui fugindo de anticristo. É só no filme que a pessoa tem um espertão que escapa, na vida real ninguém escapa. Amém? Então eu quero ser arrebatado. Deixa eu fazer uma oração de 30 segundinhos, enquanto os obreiros vão pegar e vão se preparar. Mais uma vez, com a mão sobre o coração, a cabeça curvada, os olhos fechados. Pai, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Não há ninguém que por mérito próprio poderia participar disto. Participamos pela fé, porque herdamos em Cristo Jesus a sua justiça, a sua santidade, quando nós nascemos de Cristo, quando nós cremos no Senhor. Assim como herdamos de Adão o pecado, a morte, a culpa, a condenação, herdamos do Senhor essa justificação que vem pela fé. Aqui meu Pai tem filhos e filhas de Deus, porque está escrito que todos quantos o receberam, o Senhor deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Obrigado por esse privilégio, obrigado por essa oportunidade. Eu venho lhe apresentar o pão e o suco da uva e que verdadeiramente sejam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Que toda a tua igreja seja santificada pelo sangue, como foi limpada pela palavra, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode passar, pode ir passando. Quem for participar pode ir já pegando, conforme o obreiro passa. Só não coma nem beba agora. Espere pelo momento exato que eu vou estar passando para você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto isso, Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Vamos trazendo à nossa memória o sacrifício de Cristo pela nossa vida. O seu amor, porque nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E se não fosse a obra de Jesus, não há ninguém, nenhum ser humano que poderia se salvar. Ninguém se salva, mas todos podemos ser salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, pelo teu amor. Mesmo naquela oração lá, no momento final de angústia, o Senhor disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Se este cálice ele fosse afastado do Senhor, toda a humanidade estaria perdida e condenada ainda nos nossos dias de hoje. Mas ainda que na carne, no corpo,
A vontade era escapar de toda aquela dor e sofrimento que estava para acontecer. O Senhor ainda assim optou em fazer a vontade do Pai, se entregando por nós pecadores, para que nós pecadores em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Obrigado por não ter desistido da nossa vida. Obrigado por ter consumado a sua obra, perdoado os nossos pecados, curado as nossas enfermidades e nos libertado de todo o domínio das trevas. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E agora, Senhor, num ato de fé, eu quero apresentar este pequeno pedaço de pão ao Senhor. Erga aos céus este pequeno pedaço de pão, pão este que representa o pão da vida, o pão que desceu dos céus, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque houve uma troca. Sobre Jesus é colocado as nossas dores, as nossas enfermidades, e todo o castigo que nos traria paz veio sobre ele, para que sobre nós possamos receber da sua cura, porque pelas suas feridas nós fomos sarados. O Senhor já recebeu das nossas dores e enfermidades, e agora eu consagro deste pão a Ti no nome de Jesus, para que através desse ato de fé, possamos receber da cura, da cura do corpo mortal, providenciado pelo Senhor Jesus a cada um de nós. Senhor, eu consagro este pão a Ti em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus, pela fé, coma do pão, coma do corpo do Senhor Jesus. Enquanto você come do pão, vai trazendo a sua memória, trazendo a sua mente a cura. Aquilo que você quer que Jesus venha vivificar no seu corpo mortal, para acabar com aquele sintoma de mal-estar, de dor, de qualquer tipo de enfermidade. Em Cristo se cumpriu a palavra, o nome redentor, Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. Em Cristo se cumpriu a sua obra na cruz, se cumpriu essa promessa do Senhor sobre a cura para o nosso corpo mortal. E nessa manhã, nós, pela fé, tomamos posse. Nos apropriamos de saúde perfeita. Atos 3 está escrito, saúde perfeita. Lucas 8 declara juízo perfeito. Que o Senhor te conceda juízo perfeito e saúde perfeita em nome do Senhor Jesus Cristo. Após o partir do pão, o Senhor Jesus toma do cálice para dar aos seus discípulos e diz: tomai e bebei, pois este é o cálice no meu sangue. Sangue da nova e eterna aliança. Uma aliança superior que trata de promessas superiores, não mais em diversos sacrifícios, em sangue de animais, mas um único e eterno sacrifício no sangue do próprio Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sangue derramado. Adão nos vende ao inimigo. O Senhor Jesus nos compra de volta para Deus. Porque foste comprados por bom preço, não por coisas corruptíveis como ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Ouro e prata não é nada diante do sangue de Jesus Cristo. Eu consagro este suco da uva ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus, pela fé, beba do suco da uva, beba do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glórias a Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor Jesus.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares, bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Senhor, nessa manhã de Santa Ceia, após a Tua palavra e tomar a ceia, nós, pela fé, declaramos a Tua palavra como verdade na nossa vida. Nos apropriamos pela fé daquilo que está escrito. Tomamos posse dos nossos direitos em Cristo Jesus. E desde já agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Pessoal de casa que nos acompanha, não deixa de curtir, comentar e de compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro no nome de Jesus. Tchau, tchau. Eu vou finalizar, deixa só eu dar um recado importante para você.